Vamos lá para mais um papo seríssimo que vai acontecer agora. E embora num vídeo curto, eu quero mostrar uma dinâmica sobre polaridade masculina e feminina, que é algo que tem afetado a maioria dos casais e pessoas individualmente, ok? A gente observa muito mulheres guerreiras, mulheres que vão para uma força extrema no dia a dia, trabalha, cuida de filho, cuida de casa, é dona de comércio e assim por diante. Essa mulher, ela normalmente ela tem um chamado espírito guerreiro. Bom, isso é um distúrbio. Por que que é um distúrbio? A gente pode analisar que essas mulheres são extremamente cansadas, exaustas e não sobra tempo nem para ela, nem para o marido, nem para se cuidar, nem para se amar, nem para ser mulher. Por que que isso acontece? Normalmente, os hormônios femininos dessa mulher estão em baixa. Por quê? Porque acaba que quando ela tem uma inversão de papéis, ela se coloca na posição, na polaridade masculina. Então, aquela mulher que perde até a sua feminilidade, gente. Ela não consegue ser uma mulher feminina, meiga, doce. Por quê? Porque os hormônios da masculinidade dela pode estar alto. E aí, o que que acontece? O nível de estresse emocional, psicológico, mental, vai lá nas alturas. E essa mulher, com o tempo, ela começa a ter várias disfunções. Disfunções hormonais, disfunção até mesmo na sexualidade. Então, é possível a gente identificar isso numa sessão terapêutica, quando a mulher está na polaridade masculina. E isso interfere tanto que pode ter um tanto de problemas, né? Tanto no útero, ovário, seio, nas partes reprodutoras femininas, porque existe um conflito, né? Comportamental e a própria cultura visceral dela, porque a mulher nasceu para ser mulher, gente. A mulher, ela nasceu para ser amada, cuidada, protegida pelo seu leão, pelo seu pavão. O que que é o pavão? O homem. Então, o homem, ele é o responsável por ser esse protetor da mulher e dos filhos. Então, é como se ela sentasse com a criança e o homem em pé aqui protegendo essa família, essa mulher e esse filho. Toda mulher sabe que quando o homem ele demonstra que a mulher é dele, ele fala assim, que ele fala, essa mulher é minha, ninguém mexe com ela, ela é só minha. Essa mulher eu vou cuidar, eu vou proteger e eu vou prover. Eu vou matar um leão e trazer para sustentar a minha família. Então, esse leão maior é o nosso homem. Então, quando a mulher ela sente isso, ela sente toda a feminilidade dela aflorar. Por quê? Porque ela vê que tem um homem, um pavão ali, que está protegendo e cuidando dela. Então, quando a mulher sai dessa polaridade, ela enfraquece o homem. Olha que louco, né? Então, quando a mulher ela vai para essa postura e toma o papel do homem, tanto nas finanças quanto na postura, ela vai para uma postura masculina, ela enfraquece o seu homem. E aí, sem perceber, inverte os papéis. Esse homem, ele começa a ter muito cortisol e baixo hormônio da testosterona. Então, o que que acontece com esse homem? Ele é enfraquecido. A força dele, que foi projetada, foi criada para ter força esse homem. Força de proteger, força de cuidar. Gente, o homem necessita de testosterona. Por quê? Porque quando ele tem esse hormônio, ele é o homem, ele é o gavião, ele é o pavão, entende? E aí, quando a mulher toma essa postura dela, ela enfraquece o homem dela. E aí até a sexualidade muda. E o homem, ele precisa ter esses hormônios. Então, como que acontece essa dinâmica? O homem, ele vai para a polaridade feminina. Então, começa a inverter o papel. E aí, inverte o papel e bugou todo o ciclo familiar, toda a sexualidade do casal. Entende? Então, quando um só está na postura e o homem não quer ir para a polaridade feminina, existe uma guerra ali. É como se dois homens estivessem brigando dentro de casa por o seu espaço. É um conflito familiar. Ou então, o que que acontece quando o homem, para não perder essa mulher, porque ele ama demais, ele vai para a polaridade feminina.
Como que isso acontece? Esse homem se sente diminuído, enfraquecido, sem força, sem estímulo. Principalmente quando essa mulher que vai para a postura, ela minimiza ele como homem, ela põe ele como um homem fraco. E assim por diante, porque tem muitas mulheres que, além de ir para a polaridade masculina, ela humilha os seus parceiros. E os seus parceiros acabam tendo conflito dentro de casa e rompe o ciclo familiar, né, no divórcio. E o homem que não quer perder essa mulher, ele acaba indo para a polaridade feminina. Aí ele se torna submisso. A mulher manda e ele cala. Ela decide e ele aceita. Aí o problema está muito mais sério. Então, o homem enfraquecido, ele vai para a polaridade feminina em todos os aspectos, né? E às vezes, aí a sexualidade do casal acabou. Porque não tem como. Tá certo? O que o nosso corpo foi projetado para ser diferente. Homem tem que ser homem, provisor, cabeça. E a mulher tem que ser aquela carinhosa, meiga e submissa. Será que a submissão tem a ver com ser humilhada? Não, nada disso. Mas ela tem que saber o papel dela no arranjo familiar. Porque quando ela começa a bater de frente, o problema está instalado. E o homem, ele precisa exercer essa função masculina dentro do arranjo. Quando o homem ele vai à caça do alimento e traz para sua família, ele é o provisor, ele se sente dono dessa família, ele se sente responsável, ele se sente o homem, ele se sente o dono dessa mulher, entende? E a mulher é louca quando ela está na polaridade, na polaridade feminina, ela sente uma loucura por esse homem dela, que ama ela e quer ela só para ele, e faz de tudo para manter ela ali no seu lar, entende? E o homem, ele se sente o pavão, aí ele, toda a estrutura hormonal dele começa a ser diferente. Por quê? Porque aí ele vai à caça, ele vai na disputa pelo alimento, ele toma decisões, ele vai em cima do que ele quer. Se isso não está acontecendo, esse homem pode ter uma polaridade feminina. Não estamos falando de sexualidade, gente. Polaridade e sexualidade são coisas diferentes, tá bom? É lógico que acontecem as duas coisas. Porém, no arranjo, quando a inversão de papéis, pode acontecer isso, né? Quando a gente fala polaridade, é na postura, tá? Então, o homem, quando está na postura certa, ele é o provisor, ele não deixa a mulher se descarregar energeticamente falando em busca do alimento. Por quê? Porque é o papel dele. Aí, quando ele faz o papel do homem, né? O homem, o pavão, a mulher tem energia para se cuidar, a mulher tem energia para ser carinhosa, a mulher tem energia para sexualidade. Gente, é tão lindo. Nosso corpo foi feito de maneira ordeira para funcionar do jeito certo. Então, quando você fala assim, esse é o meu grande homem, é porque você acredita nele. É porque você fala assim, esse é o homem que eu quero que está aqui comigo. Eu quero ser desse homem provisor, eu quero ser desse homem maravilhoso. E não estamos falando de homem grosseiro, bruto, chucro, não estamos falando disso, não. Estamos falando de postura, de papéis. Porque o homem, para ser um grande homem, ele não precisa gritar, ele não precisa esbravejar. Ele fazendo o papel dele, a mulher vê ele como um homem incrível, um homem maravilhoso, que quer se dar para ele em todos os sentidos. E o homem, quando ele faz esse papel, ele sente que é dono, é propriedade. A família é dele, entende? Então, quando nós falamos de postura e polaridade, isso é muito importante na família. Por quê? Porque quando a mulher ela se torna provisora e a mulher guerreira e cuida atrás disso ela enfraquece o seu homem. E o homem, quando permite essa mulher fazer isso, enfraquece o seu masculino. E quando não vai para a polaridade feminina e aceita tudo, ele vai buscar uma mulher de verdade, com postura de mulher lá fora. Porque a sua mulher não está com postura de mulher, está com postura de homem. E vice-versa, se o homem está com postura feminina, a mulher acaba buscando um homem lá fora. Por quê? Porque o marido está na postura feminina. Entende? Mulher quer um homem e o homem quer uma mulher.
Se tem alguma coisa aí diferente, é preciso buscar ajuda profissional para entender a dinâmica da sua família, a dinâmica pessoal. E a coisa mais linda do mundo é descobrir essa polaridade o quanto antes possível. Por quê? Porque existem meios de mudar essa polaridade de forma natural antes de ir para os antidepressivos. Por exemplo, coisas básicas. Mulher foi feita para amamentar, para cuidar. Então, se ela não tem um filho, ela tem que achar um meio de que ela cuide de algo. Seja um bicho de estimação ou qualquer outra coisa, para ela não cuidar do marido como filho. Porque é o instinto dela. É o instinto cuidar, dar carinho, né? Para um filho, é um instinto de mulher. Se ela não tem um filho, ela pode infantilizar o marido e se tornar mãe do marido. E o homem, ele também precisa ter outras dinâmicas. Por exemplo, o homem, ele tem que fazer um exercício físico, ele tem que trabalhar com uma disputa, né? Para mostrar para descer o hormônio da testosterona. Seja lá, brincar, não estou falando de jogatina, não. Estamos falando de uma disputa boa entre amigos, entre homens. Isso ajuda o homem a ir para a popularidade masculina. Então, quando vocês sentirem uma dinâmica, mesmo solteiro ou casado, que tem alguma coisa errada com vocês, procura ajuda. Faça terapia, existe muita ajuda, né? Psicólogos, terapeuta comportamental, analistas corporais, a sistêmica. Todo mundo sabe que eu sou consteladora sistêmica, trabalho na área familiar, né? Não só empresarial, mas familiar. Também já estou na fase de certificação de análise corporal, tenho um pouco de conhecimento na área de PNL, Programa Neurolinguístico, para trabalhar, né, as estradas neurais. Então, buscar ajuda. Quanto antes você souber, melhor. Analise que polaridade eu estou. Pergunte ao seu cônjuge, como você me vê? Você me vê uma mulher feminina ou você me vê uma mulher muito bruta, com polaridade masculina? Pergunta à sua esposa, fala assim, meu amor, como que você me vê? Você me vê como um gavião? Ou você acha que eu preciso ter uma postura mais masculinizada no meu comportamento? Pergunta. Gente, casal tem que ser amigo um do outro, conversar. Todos nós, às vezes, de modo inconsciente, fazemos coisas que sem perceber. A gente só vem para a consciência quando a gente entra numa terapia. Tá bom? Então, analise sua vida, analise seu comportamento. E se perceber, busque uma ajuda. Tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.